Entre dois oceanos, uma faixa estreita de terra se estende pela América Central. Florestas quase intocadas desafiam limites, não respeitam fronteiras. Protegem várias espécies de animais nativos ou que estão de passagem. Em todo o seu território, o país não tem mais que 3 milhões de habitantes. Um povo fruto da mistura. São descendentes de espanhóis, negros, índios, que representam quase 7% da população. Dialetos, caras, costumes, etnias que pintam com cores e adereços típicos um mesmo e tão diferente Panamá. País no centro das Américas, banhado de um lado pelo Pacífico e de outro pelo Atlântico. No passado, uma temida rota de navios piratas. Há quase um século, o caminho que se transformaria na galinha dos ovos de ouro de todo um povo, o Canal do Panamá, passagem quase obrigatória para as riquezas do planeta. Até o final do século XIX, antes da construção do canal, os navios que queriam cruzar os dois oceanos precisavam fazer uma longa viagem até o extremo sul do continente americano, o Cabo Horn. A obra exigiu 20 anos de esforços de especialistas franceses, derrotados pelo desafio de trilhar um caminho marítimo em terra firme. Além das dificuldades geográficas, enfrentaram os perigos da selva. 28 mil trabalhadores morreram na obra, a maioria vítima de doenças tropicais. A façanha só foi concluída quase 2 décadas depois por equipes americanas. Durante o período em que os Estados Unidos administraram o Canal do Panamá, a ordem política ditou as regras naquele trecho da América Central. Na Segunda Guerra Mundial, o local serviu de estaleiro para consertar os navios americanos da frente de batalha. Durante a Guerra Fria, a presença no Panamá ajudou a evitar o avanço do comunismo na região. Os Estados Unidos enfrentaram choques com a população, invadiram o país, destituíram um presidente. Finalmente, respeitando um tratado firmado em 1977, devolveram o controle do canal ao povo panamenho em dezembro de 1999. É de 26 metros a diferença entre o nível do mar e o grande lago de Gatun, por onde atravessam os barcos dentro do território panamenho. Para fazer a subida e depois a descida dos cargueiros, foram construídos 3 jogos de eclusas, com 2 vias cada. Bom, então a gente já vai começar a travessia, vai passar sobre essa plataforma da eclusa, que é o primeiro conjunto de eclusas por onde passam os barcos. Tem uma altura de mais ou menos 10 metros. Ainda é cedo, quando mais um cargueiro da longa fila de espera bate às portas do Canal do Panamá. Ficamos frente a frente com um dos gigantes dos mares. Nesse trecho, no primeiro conjunto de eclusas, o canal tem cerca de 32 metros de largura. No momento está entrando um cargueiro e ele vai ter que fazer a travessia sozinho até pelo tamanho. É considerado um navio grande. Até pode entrar no canal ao mesmo tempo mais de um barco, desde que sejam pequenos. É possível fazer a travessia com mais de um barco? Sim, se for um barco pequeno, o engenheiro afirma que quando o barco é pequeno, até 330 metros, podem passar 2 ao mesmo tempo. E nesse caso não é possível, já tem um cargueiro começando a entrar e depois ele vai fazer toda essa travessia rumo ao Oceano Pacífico. Esse navio, que na verdade é um veículo, ele já está entrando no canal, as portas estão acabando de se abrir. Ele vai se elevar por uma altura de 10 metros até chegar onde nós estamos agora, nesse momento.
Olha, impressionante, porque para quem olha de frente um navio desse tamanho, a gente tem a sensação que ele, em algum momento, ele vai esbarrar em uma das paredes da eclusa. Este barco é do tipo Panamax. Hoje, ele é o maior cargueiro que o canal comporta. Tem até 300 metros de comprimento, por 32 metros de largura e 12 de calado. A chegada às eclusas é sempre um momento delicado da travessia. Qualquer descuido pode causar um acidente grave. No porta-veículos, que é esse cargueiro, cerca de 50 homens estão trabalhando diretamente para fazer e colaborar nessa travessia. Mas ao todo, quase 300 homens trabalham na travessia de cada cargueiro para que ele chegue com segurança lá do outro lado, depois de atravessar quase 80 quilômetros entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. A partir do momento em que o navio entra no Canal do Panamá, ele passa a ser conduzido por um piloto exclusivo aqui da companhia e não mais pelo comandante do navio. Pequenas locomotivas como essa vão guiar através desses cabos de aço o cargueiro até o outro lado do canal. Operadores atentos dentro e fora dos cargueiros conduzem esses gigantes. Rogério tinha a mesma missão dezenas de vezes ao dia, sempre um grande desafio. Ele conta que obedece às ordens do piloto para afrouxar ou ajustar os cabos de acordo com cada situação. Portas de aço da eclusa chega a pesar 800 toneladas. Mesmo assim, a administração do canal nos autoriza a acionar um comando fundamental, jamais concedido a marinheiros de primeira viagem. Bom, aqui eu estou na sala de controle do Canal do Panamá. Todos esses equipamentos aqui são responsáveis por abrir e fechar as eclusas por onde passam parte da economia mundial. E agora o senhor Vasques me deu uma grande responsabilidade, um momento único que é de abrir uma dessas eclusas. Exacto, va a abrir las esclusas, el barco está listo para pasar. ¿Qué tengo que hacer? Toma este control y lo viras para acá. ¿Yo puedo hacer ahora? Sí, adelante. Bom, então vamos lá. Parece, é isso, para cá. Okay. E a eclusa está aberta. Has abierto las esclusas, las compuertas. Agora vamos a ver o que hiciste acá. Vamos ver então o que é que eu consegui fazer. Olha só. Um movimento em duas alavancas e se abre aí o canal para 2 oceanos. As portas se abrem devagar e o gigantesco navio segue seu caminho. Os movimentos para abrir e fechar as comportas são acionados por controles mecânicos e hidráulicos. Eles estão em funcionamento desde a inauguração do canal em 1914, sem nenhum acidente. E aqui em cima está a mesa de controle. Aí estão os controles que tu operaste para abrir as comportas. Abrir as portas do oceano. Só agora, 93 anos depois, é que esses mecanismos serão substituídos por sistemas informatizados. Olha, esse navio, ele é tão grande, tem 300 metros, que nesse ponto é possível caminhar lado a lado com o cargueiro. E a gente para aqui no final e ele continua. Às vezes, a proximidade do navio com a eclusa faz com que ele se choque com as paredes. Olha, todas essas ranhuras são de choque com as paredes da eclusa. E aqui, a gente consegue ficar tão perto do navio que é possível tocar o cargueiro. Um momento raro.
A travessia reclusa é rápida. Já que o navio já passou pelo canal, agora é hora de fechar a porta dos mares, né? Closer. Fechado. Missão cumprida. Así es, así es. Ya el barco está seguro y él va a proceder. Fui aprovada. Aprovado. Para mostrar outros ângulos dessa travessia, nossa equipe embarca numa expedição. Durante a viagem, descobrimos novas paisagens. Acompanhamos a agitação permanente de uma obra que, para economizar tempo e dinheiro, não para nunca. Experimentamos a sensação de passar quase 10 minutos dentro de uma eclusa em operação. No passado, a viagem de um cargueiro chegava a durar 15, 20 dias, dependendo do país de origem. Hoje, a travessia entre os dois oceanos dura menos que 10 horas, graças a eclusas como essa, que ajudam a baixar e subir o barco de acordo com o nível do mar. O problema é que, com o tempo, o Canal do Panamá ficou estreito demais para o tamanho do progresso. As empresas querem barcos cada vez maiores, que não passariam por aqui. Uma obra polêmica e faraônica promete aumentar, quase dobrar, a capacidade do canal. Desde a sua construção, quase 1 milhão de navios já passaram por aqui. Mas o preço da modernidade é alto. Mesmo com reserva antecipada, o pedágio não sai por menos de R$340 mil. Os comandantes apressados, com cargas milionárias, como as de petróleo, pagam bem mais caro por isso. Furar a fila custa quase o dobro. Negócios que representam um faturamento de quase 600 milhões de dólares anuais ao Panamá e que ainda deve aumentar bastante depois da conclusão das obras de expansão. Para conhecer o outro lado do canal, seguimos no meio da mata, dentro de um dos parques nacionais que cercam o Lago de Gatun, o maior e mais importante trecho do Canal do Panamá. Apesar do mau tempo, a visão do lago impressiona. Um mar de água doce entre o Pacífico e o Atlântico, alimentado por nascentes e rios da região. Por dia, cerca de 40 navios passam por aqui. Cada um consome até 400 milhões de litros de água. No dia seguinte, com tempo bom, seguimos numa expedição pelas águas do Gatun, rumo a um paraíso ecológico bem no meio do Canal do Panamá. Lembramos que essa é a maior rota de navios do mundo quando eles se aproximam. E nessa travessia do Lago Gatun, a gente tem surpresas como essa, uma visão impressionante. Nós conseguimos chegar bem perto de um Panamax, que é um dos maiores cargueiros do mundo. Esse navio vem da China, está vindo do Oceano Atlântico em direção ao Oceano Pacífico. É uma visão privilegiada, nós estamos a menos de 20 metros do navio. A gente só não pode chegar mais perto por uma questão de segurança, porque isso é proibido aqui no Lago Gatun. Então, mais que isso, a gente não pode chegar, mas daqui é possível ver o navio carregado com pelo menos 1000 containers. O caminho vai ficando mais estreito em direção às pequenas ilhas que se formaram ao longo do percurso. Por mais de 2 décadas, o Lago Gatun foi considerado o maior lago de água doce do planeta. Hoje só perde para o Lago Três Gargantas da China. São 423 quilômetros de água doce entre os dois oceanos. Ele abriga verdadeiros santuários ecológicos, como essa ilha que a gente vai chegar agora, a Ilha do Macaco da Cara Branca, que o nosso guia vai tentar nos encontrar. E é fácil encontrar os macacos? Sí, se puede encontrar con mucha facilidad en estas áreas. Como é que a gente faz para chamar os macacos? Ah, así. Mas às vezes eles se escondem, né? Ellos vienen cuando hacen. Pero que às vezes não. No. Aqui não tivemos sorte.
ruído indica a presença do macaco caputino ou macaco da cara branca. A caminhada só nos leva para perto de uma outra espécie. Ai! Só conseguimos encontrar as formigas aqui. Que formiga é essa? Candelilla. São selvagens, não? Picanduro, sim, ajo. Aqui a gente não teve muita sorte, então nós vamos tentar chegar naquela outra ilha para ver se a gente encontra os macacos e não só as formigas. De volta ao lago, continua a nossa procura. Uma pequena ilha chama a atenção do guia. O barulho ajuda a atrair o cara branca. Logo, eles aparecem no meio das folhagens. Em busca de comida, se aproximam. Que gracinha! Ai, mas ele tem um dentão. Um grande grupo de macacos habita a ilha no meio do lago de Gatun. Eles parecem não se preocupar com a proximidade dos grandes cargueiros. Só se irritam se a visita dos humanos se prolonga mais do que deve. Muitas comunidades indígenas vivem ao longo do Chagres, o rio mais importante que abastece o lago. Para ter acesso a uma das comunidades de índios emberás, é preciso a permissão da tribo. Um casal se aproxima. É o sinal de que fomos aceitos para entrar em suas terras e, assim, ver de perto a rotina da aldeia. O trajeto pelo Chagres segue na Pirágua, essa canoa estreita feita pelos emberás. A viagem é curta demais pelas belas paisagens. E a recepção calorosa. Adereços de miçangas coloridas e coroas de flores quase havaianas enfeitam as mulheres da aldeia. Os meninos aprendem logo cedo a arte de tocar e encantar pelos sons que podem sair do tambor, da flauta ou de instrumentos improvisados. Este é uma tortuga. Ele toca, olha, num casco de tartaruga e faz um barulho bem interessante, né? É um sonido muito bonito. Sí, bueno, para nosotros también. No passado, por causa do risco de ataques de invasores em busca de novas terras, os emberás viviam em constante migração entre as florestas da Colômbia e do Panamá. Já viveram em grandes, importantes tribos. O conhecimento emberá de sobrevivência na selva e situações de risco chegou a auxiliar a equipe de astronautas que pisou pela primeira vez na Lua. Kircio caminha pela mata e mostra um pouco dessa sabedoria. Encontra um reservatório de água natural. Qual era el quipo? A árvore é o quipo, para Kircio, tanque de água. A sabedoria dos índios ajudou a formar alunos especiais. A tribo emberá deu um curso de sobrevivência na selva aos astronautas norte-americanos. O reconhecimento é guardado como relíquia, uma carta assinada por Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Hoje, os são menores, mas a luta para manter os costumes não se perdeu com o tempo. Hoje os emberás são quase 30 mil e vivem em reservas espalhadas por quase todo o território panamenho, sempre às margens de um grande rio como o Chagres. Apesar da proximidade com a civilização, eles mantêm as tradições. As casas são construídas de madeira e palha e feitas no alto, uma prevenção para os períodos de chuva do rio e também para o ataque de animais. Aqui no alto, no que eles chamam de tomba, vive
toda a família. Assim, quase da mesma maneira que viveram no passado. Na cultura emberá, as mulheres são responsáveis pela casa, pela comida e pelo artesanato. Cestos e bolsas trançados na fibra da palma, uma espécie de coqueiro das florestas tropicais. Um trabalho lento e delicado que é transmitido a gerações. Solamente as mulheres aprendem a fazer a canasta. Sí, la canasta de chunga. Ela afirma que só as mulheres aprendem a fazer os cestos de fibras naturais. De abajo, con esta. Chunga é uma palma. Es una palma. Y si queremos otro color, Para conseguir tons de marrom, enterra os fios por vários dias. 2 días, dependiendo del color de la tierra. Sempre bem natural. Natural, sí. Segura para mim? Graças. E tem que ser tudo pertinho assim, ó. E bem preso para não soltar. Olha, uma cestinha como essa, ela gastaria 15 dias para fazer. Eu, no caso, seriam meses. Os homens aprendem cedo a desvendar os segredos da mata, a encontrar as plantas que curam e protegem. Vivem da pesca e do plantio. No tempo que sobra, esculpem a semente da tágua, uma árvore nativa do Panamá. A semente madura é resistente. Talhada por artesãos experientes, ganha status de obra de arte. É considerada o marfim da floresta. No artesanato, nas tradições, na rotina do trabalho manual, a vida na aldeia emberá corre lenta e obstinada como as águas do rio Chagres. Um tipo de paraíso perdido que não se espera encontrar tão fácil. Não tão perto de uma das maiores obras de engenharia moderna. Pequenas riquezas entre as folhagens. São mais de 1000 tipos de orquídeas e bromélias diferentes. E quase 600 espécies de animais. Entre eles, alguns só encontrados por aqui, como a famosa Red Frog, a minúscula rã vermelha do Panamá, menor que uma moeda. Apesar de números grandiosos, para os ambientalistas, ainda está longe de ser o ideal. Para este, a natureza, que dá tudo, pode acabar devido à destruição causada pelo homem. Há 30 anos, esse professor de ecologia da Universidade do Panamá luta para que muitas áreas devastadas sejam reflorestadas, como essa no Vale de Antum, no oeste do país. Nesse bosque úmido estão as nascentes de vários rios que alimentam o Canal do Panamá. Água pura e limpa, que corre leito abaixo para daqui a alguns quilômetros ser sugada pelos grandes navios. A água é potável e boa, bem geladinha. E é com a água a maior preocupação de quem defende o meio ambiente no Panamá. Mário afirma que cada árvore significa menos água. Antes de chegar ao canal, pequenos cursos d'água crescem floresta dentro. Despencam do alto em grandes cascatas. Nossa, é linda. Essa é a cascata de Cochomacho. Tem quase 100 metros de queda. Muito bonita. O Vale de Antum é um lugar especial no território panamenho. A 1.100 metros acima do nível do mar, guarda encantos e lendas. É a morada de um dos maiores vulcões do país, extinto há milhões de anos. O gigante de Antum, hoje sem oferecer qualquer risco, virou uma pequena cidade.
cratera abriga pelo menos 3.000 pessoas, que há um século estão aqui. A maioria, índios que buscaram na terra fértil do vulcão solo para o plantio e um lugar seguro para viver. A feira na região de Coclé cresce a cada ano. Aqui se encontra de tudo. A simpatia dos vendedores é um convite a aceitar sem resistência o que o mercado oferece, como o pisbai, um tipo de fruto cozido muito apreciado por aqui. Espera, não. Esse está cocido? Sí, ya. Una hora. Una hora. Una hora cocinando. Bueno para la salud. Para la salud, para todo. Vamos ver. Hay que pelarlo. Sal. Es muy duro. Sí, es un poquito duro, sí. Come solo. ¿Ah? Come solo? Sí, solo. Se come solo, sí. É uma espécie de coco. Tem um gosto estranho. Por incrível que pareça, tem gosto de pão. Não há nada parecido em nenhum outro lugar. O Pantanal é a maior área alagável continental de todo o planeta. São mais de 200 milhões de metros quadrados, 140 milhões deles em território brasileiro, o equivalente às áreas somadas de Portugal, Holanda, Suíça e Bélgica. No período das chuvas, de outubro a abril, o Paraguai e outros 174 rios causam as enchentes que cobrem vastas extensões. Todos são muito rasos e não conseguem dar vazão ao volume da água, que se espalha em busca de uma saída que não existe. No restante do ano, quando para de chover, ocorre a lenta vazante. Entre um período e outro, a natureza garante o espetáculo da diversidade. A nossa expedição rumo ao Pantanal começa na cidade de Campo Grande. É esse bimotor aqui que vai levar a gente direto para o município de Corumbá, que já fica dentro da região pantaneira. E como o avião é pequeno, nosso primeiro problema: peso. 1, 2, 3, 4, 5. As malas da equipe do Repórter Record se multiplicam. A bagagem necessária para os dias de filmagem entra em choque com as normas de segurança. A decolagem só é permitida com, no máximo, 80 quilos. Nas contas do comandante já temos 120. O avião comporta até 6 passageiros, um a mais do que o nosso grupo. Ainda bem. Tem que tirar um pouco de gasolina ou então deixar um pouco de bagagem. Tem outra alternativa também para aliviar o peso? É difícil, é só se deixar um dos integrantes, né, como falou. O bom humor do piloto faz ir, mas não resolve o problema. A solução é esvaziar parte dos tanques de combustível. Nada que ponha em risco a autonomia do voo. Voar sobre o Pantanal é garantia de visuais magníficos, mas também pode ser perigoso. E não apenas devido à natureza do terreno lá embaixo, encharcado e sempre desafiador para qualquer descida não prevista, mas os perigos pouco têm a ver com a natureza, como conta o nosso piloto. Várias emergências, várias situações de aperto. Já tive parada de motor, pouso forçado em abril, contrataram o voo, decolei, daí a 10 minutos, já anunciaram assalto, a mão armada, e já
puxado para não descer numa fazenda. Foi mais uns 15 minutos, desci na fazenda e levaram o avião. Estamos indo para a fazenda Pouso Alto. A aterrissagem é na grama mesmo. No chão, a equipe do Repórter Record é recebida pelo administrador do local e por um show estridente das araras. O sobrevoo sinuoso e tranquilo dos urubus faz parte do ciclo da vida. A lei natural é simples. Até os mais fortes podem virar o prato do dia. Seguimos na carroceria de uma caminhonete para áreas mais fechadas da Inhacolândia. No meio da planície de poucas árvores, topamos com um personagem típico dessas paragens. Aguinaldo, pantaneiro, peão e cozinheiro. Ele carrega louças, panelas, mantimentos e tempero. Aguinaldo chega antes dos outros companheiros. A função dele é preparar a comida para quem chega depois, cheio de fome. No caso, 6 homens que estão tocando gado pela região. Na frente para preparar a comida, né? Que se vir junto não dá tempo, né? Aí um vem na frente, que se chama de cozinheiro, que é eu, faz a comida e segue em frente. O cardápio é tão simples quanto saboroso. Arroz, feijão, macarrão, carne seca. Falar, eu não como carne seca, fica como? Ah, acho que boiadeiro não tem, né? Tem que comer, né? E não existiu ainda que não come carne seca. Agora reclamam do tempero? Pô, hoje não tá muito bom. É muito sargados reclamam, né? Aí tem limonada, faz essas coisas, né? Pra adoçar. Sempre eu deixo, geralmente sem sal, né? Que no calor eu deixo comer sal, sargado, já sabe o que acontece, né? Boiada chegou na cerca, juntando pra O grupo de Aguinaldo guia gado de uma fazenda para outra, 600 cabeças. Dá mais de 100 animais para cada peão. Nós ganhamos 15 reais por dia. Diário. Trabalha 30 dias no mês de 30. É. Não tem descanso? Não. Às vezes a gente vai, às vezes começa, agora vai dar 13 dias só, né? É para o tamanho do trabalho e também da saudade. Depois de 7 horas de trabalho duro, todos vão direto ao assunto. Ou melhor, direto ao prato. Só que almoçar junto com o boiadeiro do Pantanal também tem lá as suas boas maneiras à mesa. Por isso eu vou servir aqui igual, vou tentar cumprir todas as regras. Primeiro, o feijão. Feijão foi. A tampa, já descobri isso. Depois, o arroz. Tradição e higiene se fundem numa regra básica. É proibido colocar a tampa da panela no chão para se servir. Isso evita que se suje a comida de quem vem depois. Cuidado tomado, só então vem o macarrão com carne seca. Tudo de acordo com a tradição local. Ou quase tudo. Não, tá aqui, o prato tá feito direitinho. Não, mas tá faltando um negócio. Faltando o quê? Tinha que servir. Ah, mas ninguém me falou que tinha que colocar o chapéu. O que eu avisei? O que eu avisei? Não me falou que tinha que colocar o chapéu. Falei, mas até aqui ninguém passa sem chapéu. Na cultura do peão pantaneiro, não há lugar para desculpa. Quebrou a tradição, tem de pagar. A punição é a mesma para todos. O que acontece com quem falha? O quê? Água. Como assim? Vai ter que buscar. Só que pegar água não é assim tão simples quanto parece. Quer dizer, tem de se molhar. Pode pelo menos tirar o sapato? Pode. Vamos, segura pra mim. A água é turva e para quem é da cidade grande, parece o lugar ideal para um jacaré responder. A vida de boiadeira, você sabe como é que é, não é fácil, né? Isso. Tem não é bolinho frito, não, hein? É bom. Não, é certo. Moleza. Melhor para carregar.
Aí. Depois do sacrifício, a recompensa. Agora posso comer, pelo menos? Pode comer. Eu vou lá, porque agora eu sei porque que a comida é tão gostosa depois. No dia seguinte, enfim, navegamos pelo Rio Paraguai. Após 2 horas rio acima, chegamos à casa do Alaor. Aos 60 anos, ele já não conta mais o tempo vivido pelos anos. Seu calendário é feito de ciclos de enchentes e secas do Pantanal. Ele e a mulher, Berenice, a dona Berê, tiram o sustento do rio. Eles são isqueiros, como são conhecidas as pessoas que pegam iscas para os pescadores que visitam a região. Subimos mais meia hora pelo Rio Paraguai. Alaor e Berê nos levam até um local onde, acreditam, as iscas são abundantes. Eles usam uma tela para a captura da tuvira, pequeno peixe muito apreciado por outros, de tamanho e apetite bem maiores. Quando estão telando, ou seja, pegando as iscas, todo cuidado é preciso. Na maioria das vezes, é necessário procurar a isca nas raízes de aguapé, aqui conhecido por camalote. Nesse trabalho, o perigo é constante. E aí no meio não tem perigo de nenhum bicho? Tem. Que tipo de bicho? Aí é o jacaré, o sucuri, é uma jararaca, que não é jararaca, né? Dentro d'água. Espinha de tucum. É uma espinha danada que a gente tem medo dela quando que fura. Ditado aí que diz que ela caminha, né? Ela anda, né? E já aconteceu alguma coisa com o senhor, com amigos? Já, tem bastante parente aí, esculhambado da vida até hoje. Pegador de isca que tá. Tio, primo, sobrinho, que tá tudo mordido. E o que aconteceu? Mordido de jacaré, né? Tem um que tá até meio coxé, até hoje não anda. Tem alguma parte do corpo? Aqui, ó, esse caroço do joelho. E o meu cunhado que perdeu esses aqui, assim, só tem esse. Esse daqui foi embora. O senhor tem? O senhor nunca aconteceu, não? Pra falar a verdade, eu tenho 5 ferradas de arraia só no pé, né? Eu tenho 3 desse lado e 2 de outro. Já passou algum susto, assim, de ter sentido o jacaré passando no meio das pernas? Maria. Vários. Tomei uma aqui, ó. Mocinho, esse daqui eu passei atrapalhado com ele, hein? Até querendo meio cair. Ele sai debaixo do baceiro, que a gente tem muita vez ele tá dormindo, né? Ele dorme, ele afunda assim, ele dorme lá embaixo. De lá, eu acho que ele assustou. Mandou nessa canela seca minha aqui. Rapaz, mas saí pulando, falei pra ela, sai. Sentava assim, esfregava. Bom, foi até... Fui parar pro médico, rocheou minha perna. Isso, jacaré, né? O jacaré. Desta vez, os jacarés não apareceram. Mas a tela apanha outro bicho indesejado. Olha aí a cobra aqui. Cobra? Cadê ela? Olha lá. Ele sai. Cadê? Pega ela pra gente. Uma tuvira boa. Essa é a jararaca que nós chamamos de dentro d'água. Por exemplo, ela te pega aqui, como que esquenta? Ele esquenta muita gente. Então sempre a gente mistura arco, fumo, um pouquinho de sal e um dente de alho, né? Pra você esfregar. Daí de uns 4, 5 dias, ele pela. Ele pela o lugar tudinho assim. Essa pele de cima da gente vai descascando tudinho. Só pela aquele lugar assim, ó. Acho que é onde ela soltou esse veneno. Segura aí pra você. Mas essa é filhotinha daqui? É. Pode segurar, não tem problema, tá segurando bem na cabeça dela. Segura bem na cabeça. Aí. Ela é tão bonita aí. Ela é coisa do prédio, né? Aos poucos, as iscas aparecem. 100 delas valem R$15. Num dia de sorte, dá para tirar R$75 da água.
Só que nem todo dia é dia de caçador ou de isqueiro. Seu Jair, aqui no município de Miranda, Mato Grosso do Sul, segue uma tradição de mais de 30 anos, que é ele mesmo dar comida aos jacarés. Seu Jair, da onde que veio essa tradição? Essa tradição, há 30 anos, tinha um senhor chamado Paizinho, era açougueiro da fazenda. Então ele achou que um dia jogar fora esses objetos, que seria aproveitado. Ele matava o boi e tirava a carne? Matava o boi, tirava a carne para o consumo da fazenda. E os miúdos jogava para o jacaré comer. Então ficou aqui há 30 anos que tem essa tradição aqui, né? E eles já sabem disso? Já sabe, olha lá, tá esperando. Se eu chamar, vai vir muito jacaré aí. Na hora da boia, seu Jair mostra que dá para se comunicar com os jacarés, como se esses assustadores répteis fossem bichinhos de pet shop. Não é preciso esperar muito para que os convidados cheguem para o banquete farto. Nenezão tem que dar um pedacinho pra ele. Vai, Nenezão. Ah, rapaz. Para. Aê. Né? Eu chego aqui, ó. Converso com ele. Nenezão, vou pegar o seu rabo, Nenezão. Aí, ó. Tá vendo? Então eu faço isso, né? Mas não consegue nem ninguém fazer, né? Porque então ele pode bater com a cauda dele ou como virar os botes ao contrário, né? Aí, ó. Eu pego, levanta aí, Nenezão. Aí, entendeu? Não faz nada, né? Entendeu? Do alto, se entende por que Corumbá é considerada a porta de entrada do Pantanal. A cidade fica às margens do exuberante Rio Paraguai. Metade dos 1.400 quilômetros de extensão do Paraguai fica em área do Pantanal. Estamos na casa do Massa Barro. O nome explica uma das principais atividades dessa instituição. Aqui o artesanato serve para se conservar a cultura pantaneira e ainda tem função social. Ajuda a moldar o caráter de muitos meninos e meninas que não tinham muita perspectiva na vida. Wilson tem 15 anos e queria fugir do destino familiar de tirar o sustento da pesca. Para virar artesão, ele aprendeu a meter a mão na massa. É que nem massa de pão. Quanto mais bater, melhor. Nessa massa, o melhor fermento é a criatividade. O barro ganha forma devagar. Ganha também personalidade pantaneira. Os temas locais são os preferidos. Ele conta que, se não fizesse artesanato, estaria desperdiçando tempo e talento na rua. Em vez disso, ganha respeito e alguns trocados. Às vezes eu compro uma roupa pra mim, também me divertir. E sua mãe e seu pai se ajudam? Um pouco. Quanto que você dá pra ele? Mais ou menos, 1/3, mais ou menos. Assim como o Wilson, outras 70 crianças e adolescentes já descobriram que colocar a mão na massa pode ser o caminho para o mercado de trabalho. É perceber que o rio dá mais que apenas o peixe. Mas para entrar num projeto social como esse, tem uma condição. É fundamental que ele esteja estudando. O estudo é a base de um futuro do ser humano. Pode não ser fácil, mas todos por aqui sabem que vale a pena. Histórias como a do peão João são comuns. Ele conta que durante décadas as onças eram consideradas as maiores inimigas do pantaneiro. João tinha 17 anos quando enfrentou uma onça pela primeira vez.
A gente estava indo no campo, né? E a gente achou onde ela comeu um bezerro, né? E o que aconteceu? A gente era entre 8 companheiros, né? Aí vamos atrás. O antigo caçador mudou de hábitos. Aprendeu noções de preservação e equilíbrio ecológico. Aliado na missão de encontrar o felino, ele nos convida para uma focagem, isto é, uma expedição noturna para encontrar a onça. Mais para a direita, né? Pegar assim do lado, vai virar um pouco para a direita e sempre imaginar a reserva, né? A lanterna ajuda na procura. Não é uma tarefa fácil, já que a onça vê melhor à noite e evita o contato com o homem. A escuridão do Pantanal esconde uma atividade surpreendente para quem está acostumado com a vida da cidade. Avistamos jacarés, identificados apenas pelos olhos na linha d'água. O jacaré é o perigo dele quando ele está chocando ou quando ele está com o filhote, né? Aí ele fica agressivo, porque ele está protegendo os filhotes ou o ninho dele, né? Um pouco à frente, um casal de antas dá um passeio despreocupado. No meio da vegetação, surge um grupo de mãos peladas. É parecido um lobinho, né? Que é o guaraxaí, né? É da família do lobinho. E o que ele come? Inseto, né? Mas inseto, peixe também, né? Peixe também. As surpresas não acabaram. O aparecimento de um cervo é também um aviso de que a procura pela onça vai ser difícil. A noite não foi de muita sorte. O jeito é voltar para a fazenda e tentar de novo amanhã. Seu João, tamanduá, cervo, anta, vimos tudo. Onça que é bom? Nada. Hoje não vimos nada. Eu acho que um pouco vocês estão com o pé frio. Mas o senhor está sendo amigo da onça. Vocês estão usando só um par de meia, mas vocês têm que usar 2 pares de meia. Na busca de hoje, vamos contar com a ajuda de Fernando, o coordenador do projeto de estudo da onça. Com ele, vamos conferir uma a uma as armadilhas deixadas na noite anterior. São 10 armadilhas e a chance de capturar uma onça é sempre pequena. É um animal difícil de ser capturado, mas 10 ou 15 dias a gente sempre pega um. É na sorte. Na sorte, e quanto mais armadilhas você distribui, mais probabilidade você tem de capturar um animal. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Mais um pouco, hein? Vem dos céus sinais de que estamos perto. Os urubus voam sobre o que restou de uma provável refeição noturna de uma onça. Cervo do Pantanal. Apesar de já estar em estado avançado de decomposição, pode notar que existem sinais de quebra de pescoço aqui, ó. Onde a onça mordeu. Ali onde ela mordeu, estão vendo? Exatamente o contorno. A descoberta da carcaça é animadora. Apelamos para a tecnologia. Vamos tentar localizar o felino usando a monitoração eletrônica. Procuramos sinais no receptor de rádio. Cada rádio colar que está na onça tem uma frequência diferente. Cada um tem a sua própria frequência que emite ondas de rádio. Com esse aparelho aqui, com a antena, eu consigo captar o sinal que vem da coleira da onça. E com isso eu sei exatamente a localização dela, sem necessariamente precisar ver o animal. No fone, dá para perceber quando a onça está parada, dormindo, por exemplo, ou quando ela está em movimento. Até 2,5 km a gente consegue captar o sinal. No caso, esse é um macho, e ele está aproximadamente 500 metros da gente aqui. Então, a distância é bem próxima da gente, por isso que o sinal está bastante alto. A ansiedade aumenta quando achamos outra pegada. É recente, foi feita há poucas horas. O sinal fica cada vez mais forte. A onça está muito perto. O problema é que ela parece não estar com a menor disposição para aparições públicas. Mais uma vez, a tentativa é frustrada. O nosso encontro finalmente aconteceu.
Nosso cinegrafista teve que ser rápido no gatilho. Foram apenas 5 segundos. Mas 5 segundos que, para quem vê, são inesquecíveis. Primeiro, a onça parece fazer pouco caso da nossa presença. Ela espanta mosquitos do focinho e nossa emoção aumenta. São 2 animais, um casal que some rapidamente na mata. O instante é tão belo quanto rápido. O registro também é um bom sinal. Mostra que o trabalho de preservação da espécie está dando resultado. O segredo que garante essa convivência é o mesmo que faz do Pantanal uma incomparável manifestação de vida: o equilíbrio. Vamos conhecer o maior deserto do mundo. Uma longa viagem enfrentando os perigos das quase intermináveis dunas africanas. Quais os cuidados para viver em temperaturas extremas? A relação de vida ou morte entre camelo e beduíno. Quem são os nômades? Tuareg, um povo que sofre com a seca e sobrevive na região mais pobre do planeta. Tribo Pearl, culto à beleza permitido apenas para homens. O mercado em que os únicos produtos à venda são os animais. Oásis Salvador. No vilarejo de Faki, água, plantação de tâmara e sal amenizam a dura vida dos seus habitantes. Crianças sem infância, mulheres solitárias e guerreiras, povos da areia no deserto do Saara. Níger, o segundo país mais pobre do mundo. Carente de tudo, a expectativa de vida desse povo é de apenas 46 anos de idade. A taxa de mortalidade infantil é assustadora. São 154 mortes para cada 1000 nascimentos. Um dos maiores índices da Terra. Apesar da miséria, os nômades mantêm costumes e tradições milenares. A nossa expedição pelo Saara começa aqui na cidade de Agadez, região central do Níger. E para a gente sobreviver no deserto, teremos que ter uma grande equipe, são 8 pessoas ao todo. Aqui tem motorista, tem cozinheiro, tem também a Nicole, que é uma canadense que vive aqui, que vai ser a nossa intérprete. Precisamos de muito equipamento e muita água. Tudo isso está neste carro e neste outro. Serão 2 veículos. E um detalhe importante, para a gente se proteger do sol, temos que ter o óculos e também o turbante. Eu não sei colocar um turbante, vou pedir pro Bakri, por favor. Bakri, o turbante. O turbante, ele protege a cabeça do sol quente. Também da poeira do deserto.
Estamos deixando Agadez, cidade de 50 mil habitantes, um oásis no deserto. Antes de chegarmos às dunas, vamos viajar pelo Sahel. Essa vegetação que ainda resiste no meio do deserto de pedra. Esse grupo, Tuareg, cavou fundo para dar de beber aos animais e para consumo próprio. Em pouco tempo, esse poço vai secar. É por isso que os Tuaregs são nômades. Estão sempre à procura de água e pasto para as cabras, burros e camelos. Crianças e mulheres com bebês são encarregadas da tarefa de tirar água do poço. Hoje, aqui, quando a seca castigar ainda mais, eles vão seguir os seus instintos. Viajamos pelo Sahel na esperança de encontrar as caravanas que atravessam o Saara. Não demora e surge a primeira. É uma caravana pequena, mas o desafio é grande. Viajar 600 quilômetros sob o sol ardente até a Nigéria. Esses homens estão atravessando o Níger. Eles vão de um ponto a outro, buscam tâmara, trocam por sal. Agora eles estão atravessando o Níger e vão até a Nigéria. Estão levando sal nesses camelos. São dias e dias pelo deserto. Uma vida difícil, mas que os Tuaregs estão acostumados. Observem que no meio da caravana, além dos homens, além dos adultos, também vão jovens, crianças e adolescentes. Eles também trabalham aqui na África, as crianças trabalham. E assim vão pelo deserto. Fim de tarde, chegamos ao pequeno povoado de Abalama. Hora de acampar. Novo dia. Vamos conhecer os Tuaregs que vivem aqui. Abalama tem 175 casas de barro e 200 famílias. A seca castiga os moradores. Não é possível plantar nada. Os animais têm pouca comida. Para viver nesse povoado, é preciso ter força para suportar a pobreza e o sofrimento. Queremos saber como as crianças de Abalama se divertem. Nos apresentam essa menina. Ela soca cereal em um pilão. Não há lazer. Aqui, brinquedo de criança é instrumento de trabalho. Nós vamos conhecer agora uma família que é um exemplo de todas as famílias aqui. Ou seja, famílias que sofrem com a seca. Esse é o seu Ibrahim, essa é a dona Ata. Eles têm 8 filhos, 4 estão no campo e os outros 4 estão aqui neste momento. Seu Ibrahim, podemos conhecer a sua casa? Vai. Ok. Vamos lá então conhecer a casa deles. Esse povo sofre demais com a seca. Imagina que não é ter chuva para que as plantas cresçam. Todos vivem nesse espaço aqui. Eles têm um tapete no chão, aqui eles se sentam para comer, aqui eles dormem todos juntos. E eu estou procurando comida aqui. Comida. Vamos ver, ele vai abrir. Aqui tem um outro compartimento. Galões onde eles reservam água. A água é uma dificuldade. Conseguir água aqui é algo terrível, muito escuro. Aqui tem um quarto também. E essa família, excepcionalmente, se dá o luxo de ter uma cama. Está bastante escuro, é difícil mostrar, mas aqui tem uma cama, alguma coisinha, pouca coisa no quarto.
olha aqui, os pratos estão vazios. Tá tudo vazio, tem um restinho de comida aqui. Tá vendo? Pouca coisa. É o que eles chamam aqui de mili. Mili? Mili. Ele confirma. Mili é da família do milho, mas é diferente. Senhor Ibrahim e seus vizinhos só sobrevivem à longa seca porque 60 famílias do povoado receberam a doação de 300 cabritos de uma associação humanitária. O líder da nossa expedição, Bacri Abala, faz parte da entidade Ação contra a Pobreza, que socorreu os moradores famintos. E hoje ele volta para ver as condições, a gente percebe que ele tem um carinho especial, principalmente com as crianças. É assim